Bom dia, galera, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ser ainda um assunto sobre frações, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de frações, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Frações próprias, depois a gente vai falar um pouquinho sobre frações impróprias, frações impróprias aparentes e um pouquinho sobre números mistos. Então, vamos lá. Primeiramente, frações próprias. O que a gente deve lembrar de fração? Que toda fração a gente tem um numerador e um denominador. Então, deixei alguns exemplos aqui de frações próprias. 2 quintos, 4 sétimos, 12 21 avos, 50 71 avos. Então, aqui, ó, o que a gente consegue perceber nesses exemplos que eu coloquei? Que o numerador ele é menor que o denominador. Então, toda vez que vocês olharem uma fração e o numerador for menor que o denominador, a gente vai denominar ela de fração própria. Beleza? Frações impróprias, mesmo esquema. Eu tenho um numerador e tenho um denominador. Só que agora veja aqui que mudou um pouquinho. Ó. Eu tenho 8 quintos, 10 quartos, 10 quintos e 12 quartos. Então, inverteu um pouquinho sobre o que eu mostrei na própria. Na imprópria, o numerador é maior que o denominador. Então, toda vez que vocês olharem a fração e o numerador for maior que o denominador, a gente vai chamar ela de fração imprópria. E aqui, pessoal, eu quero destacar para vocês essas duas que eu deixei no exemplo aqui, ó. Que é o 10 quintos e o 12 quartos. O que acontece nessa fração? Se a gente pode ver o seguinte, ó, que eu consigo dividir o 10 por 5 e encontro um resultado 2. E nessa outra eu posso dividir o 12 por 4 e encontro o resultado 3. Ou seja, quando acontecer isso, de você olhar que o numerador ele é divisível pelo denominador, a gente vai chamar ela de fração impróprias aparentes, tá? Então, se deu para dividir numerador pelo denominador, isso quer dizer que ela é uma fração imprópria aparente, tá? Então, esse é um caso especial. Além dela ser imprópria, porque o numerador vai ser maior que o denominador, esse numerador ele é divisível pelo denominador, tá? Então, toda vez lá, retomando aqui, peguei o numerador e vou fazer a divisão dele pelo denominador. Se o resto dessa divisão for igual a zero, tá? A gente vai chamar ela então de impróprias aparentes. Ou seja, ó, quando o numerador é divisível pelo denominador. E agora, pessoal, número misto. Número misto a gente já viu algumas coisinhas aí, vocês também já viram ano passado. Então, número misto, sempre ele vai aparecer na frente aqui, ó, um outro número. O que será que esse número aqui, ó, ele quer dizer pra gente? Já voltando aqui até um pouquinho na fração imprópria, sempre que a gente olhar a fração imprópria, a gente já tem que imaginar o seguinte, que é maior do que uma quantidade só, certo? Por exemplo aqui, ó, 2 quintos na própria. Eu tenho 5 e utilizei 2. Pegar um exemplo de uma barra de chocolate. Minha barra de chocolate tem 5 pedaços e eu comi 2. Minha barra de chocolate tem 7 pedaços e eu comi 4. Agora na imprópria. A minha barra de chocolate tem 5 pedaços, mas eu comi 8. O que isso quer dizer? Que eu tinha mais que uma barra de chocolate. E no número misto é justamente isso, ó. Aqui ele está dizendo que eu comi uma barra de chocolate inteira e mais 2/3 de uma outra barra de chocolate. Então, o importante que a gente lembre aqui, quando eu for fazer número misto, que o inteiro, ele sempre vai estar dividido em partes que são representadas pelo nosso denominador. Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui novamente da nossa barra de chocolate. Eu sei que essa barra de chocolate, ela está dividida em 3 pedaços. Então vamos fazer aqui, ó. E como eu sei que eu comi uma inteira
e mais 2/3 da outra, quer dizer que eu vou ter que fazer 2 desenhos aqui. Vou representar por desenho primeiro. Então eu tenho aqui minha primeira barra de chocolate, que está dividida em 3 partes. E minha outra barra de chocolate, que também está dividida em 3 partes. Se o número da frente representa que foi uma inteira, quer dizer o seguinte, ó, que eu vou pintar uma inteira, porque essa daqui, se for pensar na barra de chocolate, eu comi ela inteira. E da outra, eu comi apenas 2 pedaços dos 3. Então veja aqui, ó, vou pintar apenas 2 pedaços dos 3, tá? Agora aqui, vamos novamente pegar o exemplo da barra de chocolate. Eu tenho minha barra de chocolate, agora ela é dividida em 2 partes apenas. Essa daqui era dividida em 3. Eu comi 2 inteiras, então vamos lá. Fazer minha barrinha de chocolate aqui. Minha segunda barrinha de chocolate, porque eu comi 2 inteiras. Então eu vou pintar todas elas. E aconteceu o quê? Eu comi mais um meio da outra. Então eu tinha uma outra barra de chocolate, também dividida em 2 partes, mas eu comi apenas um pedaço, beleza? Então isso é um número misto, que ele representa pra gente um número maior do que uma unidade. E, né, a fração imprópria, por si só, ela já representa pra gente um número maior do que uma unidade. Agora, pessoal, uma parte bem importante da nossa aula hoje é sobre essas 2 transformações que a gente vai fazer. Primeira transformação é a transformação de um número misto em uma fração imprópria e depois a transformação de uma fração imprópria em número misto. Então vou pegar aqui primeiramente, ó, os 2 exemplos que eu coloquei de número misto e agora eu vou transformar ela em uma fração imprópria utilizando os desenhos que eu fiz aqui. Então vejam bem, ó, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que o denominador é o número que representa a quantidade de partes que o meu inteiro está dividido, certo? Então aqui, na primeira, 1 inteiro e 2/3. Então olhando o nosso desenho, quantos pedaços a gente tem marcado aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então esse número eu vou colocar no numerador, que o numerador representa pra gente o quê? As partes que eu, vamos dizer, comi da minha barra de chocolate. E o denominador representa quantas partes ele tinha no total, a divisão de partes dessa barra de chocolate. Ou seja, aqui, ó, a nossa barra de chocolate está dividida em 1, 2, 3 partes. Então, olhando o desenho, eu consegui transformar minha fração mista em uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Isso utilizando os desenhos, tá? Mas nem sempre vai ser viável a gente fazer o desenho e transformar em uma fração imprópria fazendo desenhos, né? Mas essas 2 primeiras aqui eu estou fazendo pelo desenho porque o desenho delas era bem fácil. Agora vamos olhar o desenho dessa daqui. 2 inteiros e 1 meio. Então, ó, novamente, quantas partes a minha barra de chocolate era dividida? Ela era dividida em 2 partes. Quantos pedaços eu comi dessa barra de chocolate? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 meios. Ó, novamente eu consegui transformar um número misto em fração imprópria, mas utilizando os desenhos. Vocês conseguiram compreender aqui que eu preciso saber quantas partes essa barra de chocolate ela era dividida, né? Por exemplo, a gente pegar o Kit Kat lá, que é dividido sempre, a barrinha dele é dividida sempre em 4 partes. Então o nosso denominador, se fosse pensar num Kit Kat, sempre o número 4. E às vezes eu falo, eu comi 9 pedacinhos de 4 divisões.
E você já vai pensar, ué, tá errado isso daí, né? Mas aí que eu digo para vocês. Se aconteceu isso, quer dizer que foi utilizado mais do que uma unidade. Que é esse exemplo aqui, ó. Tudo era dividido em 3, mas eu comi 5. Então, quer dizer que eu comi mais do que uma. Aqui também. Se o número de cima, o numerador maior que o denominador, isso indica que foi utilizado mais do que uma unidade. Agora aqui, pessoal, já veja o seguinte, ó. A nossa divisão é de 5. Então não compensa a gente fazer desenhos e dividir em 5, porque ó, eu tenho 3 inteiras. Certo? Se eu fosse 3 inteiras, eu teria que fazer 3 barrinhas dessa daqui, né? 3 desenhos, dividido todo ele em 5 partes. Como tem 3 inteiros, eu teria que fazer o quê? Pintar essas 3 e fazer mais uma também dividida em 5 partes e pintar apenas 4. Então o desenho ficaria muito grande para daí a gente transformar isso em um número misto. Estamos utilizando uma técnica agora, tá? E a gente vai conseguir até representar. Antes de eu fazer a técnica lá, eu vou até explicar ela aqui para vocês, ó, pelo desenho. Então veja bem. Utilizando a fração mista, a nossa ideia para chegar na fração imprópria sempre vai ser o seguinte, ó. Quantos inteiros eu tinha? Eu tinha um inteiro. Então eu vou pegar o seguinte, o total de divisões que essa minha barrinha de chocolate tinha, que era 3. Então eu vou multiplicar pelo número inteiro e vou somar com as partes da outra barra que eu utilizei, ó. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então veja que a gente consegue chegar no mesmo resultado utilizando esse processo de primeiro pegar o denominador, multiplicar pelo inteiro e somar com o numerador. Vamos testar aqui para ver se funciona também? Então 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E tudo isso sempre dividido em 2 partes, tá? O denominador não pode ser alterado. Então agora aqui ficou fácil, ó. Vamos pensar. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, eu tenho 19 quintos. Agora aqui, 7 vezes 6, 42. 42 mais 2, 44 sétimos. Então veja bem aqui por que eu falei para vocês que nem sempre é viável fazer o desenho. Porque aqui eu precisaria ter 5, né? 4 barrinhas. 3 delas eu vou pintar inteira e a outra eu vou pintar 4 partes de 5. Agora nessa daqui, ó, eu teria que ter barrinhas que fossem divididas em 7 partes. Eu precisaria de 6 dessas para pintar inteira e mais uma para pintar 2 pedaços de 7. Então no total isso quer dizer o que, ó? Na primeira, que eu teria comido 19 pedaços de chocolate de uma barra de chocolate que era dividida sempre em 5 partes. Por isso que ele mostra o inteiro pra gente. E agora aqui, ó, eu tenho a transformação de uma imprópria em número misto. Agora é o processo contrário. Por que o processo contrário? Porque eu quero saber quantos inteiros eu comi e quanto que sobrou da outra barra de chocolate que eu acabei abrindo, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu preciso saber quantas partes desse número 2 cabe no número 9. Então, esse é fácil, dá pra gente ir somando, ó. 2, 4, 6, 8. Se eu somar mais 2, vou para 10. Então já passou do número que eu tinha. Já não dá. Então o 2 cabe 4 vezes dentro do número 9. Não posso esquecer do que? O denominador não muda, certo? Não pode mudar o denominador. Então eu sei o seguinte, ó. 2, 4, 6, 8. E eu tinha quantos?
9. Então, 8 para chegar no 9, falta quanto? Falta 1. Então, às vezes, dá para fazer esse processo, né, no cálculo mental, utilizando os dedos, se precisar. Mas, tem também uma técnica, igual de cima, né, tinha para transformar a fração mista numa imprópria, eu também tenho um processo para transformar imprópria em misto, que faça a gente fazer o quê? Pega o numerador e divide pelo denominador, certo? Aqui a gente pode até pensar no seguinte, eu posso voltar na fração imprópria aparente, que eu, como falei para vocês agora há pouco, se o resto da divisão der zero, ela é uma fração imprópria aparente. E quando eu vou transformar em número misto, o resto não vai ser zero. Sempre vai sobrar alguma coisinha. Então vamos ver aqui. 27 divididos por 4. Então vamos pensar lá na tabuada do 4, quem é o mais próximo do 27? Vai ser o 24, né? Que são 4 vezes 6. Então aqui a gente coloca o número 6, ó, que vai ser 24. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Vamos fazer um processo longo, só para mostrar que o nosso resto vai sobrar ainda 3 partes. E esse resto é importante para a gente também, assim como o quociente da nossa divisão. Os dois números são importantes, o quociente e o resto. Por quê? Denominador a gente sabe, não pode ser alterado. O quociente é a quantidade de partes inteiras que eu comi dessa nossa barra de chocolate que eu estou dando o exemplo. Então, comi 6 barras inteiras e da outra que eu abri, eu comi, né? Vamos pensar o seguinte, eu comi 3 partes, que foi o resto. Então é isso que eu preciso, ó. Entenderam? Vejam lá, ó. 4 vezes 6, agora vamos fazer o processo para tirar a prova real. 4 vezes 6, 24, mais 3, 27. Então eu consigo voltar no 27 quartos que eu tinha. Então, ou seja, 27 quartos, ele é a mesma coisa que 6 inteiros e 3 quartos. E lembrando o desenho lá, se a gente fosse fazer por desenho, eu teria todas as minhas barras de chocolates divididas em 4 partes. Então eu teria que fazer 6 desenhos dividido em 4 partes e pintar todos eles. Por exemplo, igual esses daqui, ó. Pinta todos porque comeu tudo. E num outro desenho, pintando apenas 3 partes de 4. Beleza? E o último aqui então, pra gente encerrar, 13 sextos. Vamos usar o processo. Então, eu vou pegar o 13, vou dividir por 6. Quantas vezes será que o 6 cabe no 13? 2 vezes. Por quê? 2 vezes 6 é 12. E sobra 1 de resto. Então, o importante pra gente é o quê? Mantém o denominador. O quociente vai ser a quantidade de partes inteiras que vem na frente do nosso número misto. E o resto é o que eu comi daquela outra barra de chocolate que eu abri, né? Eu comi um pedaço só. Prova real. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Certo? Beleza, galera? Então, as técnicas não são difíceis. A gente só vai usar praticamente aqui divisão, né? Que a gente fez aqui. E aqui uma multiplicação e uma soma. E na fração imprópria para número misto, a gente também tem o processo, né, de poder fazer esse cálculo mentalmente. Vamos pegar esse exemplo aqui, só para a gente encerrar. 6 mais 6, 12. Então a gente sabe que foi aqui, ó, 2 partes inteiras. 12 para chegar no 13, 1. E o denominador não pode mudar. Beleza? Certinho então nossa aula de hoje? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem lá na plataforma da Google. Eu já respondo vocês. E até a próxima aula. Valeu!